Olá, começando mais um Ed Talks, aqui do portal Ed News, que tem o apoio da produtora Play It Again, sempre parceira conosco. No bate-papo de hoje, a gente vai conversar com o Marcel Giraldini, ele que é VP da Match Marketing. Já é um assunto super técnico, muito legal, vamos aproveitar. Bom, Marcel, legal você ter aceito esse bate-papo. Eu que agradeço, agradeço estar aqui. Conta um pouco da história da Match e da tua trajetória. Tá. Bom, a Math, ela é uma consultoria que, como muita história de muitos empreendedores no Brasil, vem de diversas pivotagens, que é o jeito bonito que a gente fala de coisa que deu errada, né? Para fazer dar certo. Então, nós somos uma spin-off de uma consultoria de software, uma software house chamada Connect. Em 2013, mais ou menos, a gente percebeu que nossos clientes estavam muito mais ávidos por tecnologias para marketing. Então, construímos um produto naquela época, chamado Leadscover. Funcionou ótimo dentro do único cliente que a gente estava fazendo. Quando a gente foi para o mercado, essa coisa de marketing preditivo, que era ao que ele se prestava, não era tão fácil, visto que nem todo mundo tinha uma estrutura de dados tão bem elaborada quanto que a gente encontrou verdade. A gente fez. Isso eu diria para você que até hoje, né? A turma brinca aí do bando de dados, né? Não banco de dados, mas é um problema essa administração de dados, né? Eu acho que o problema não só a administração, como o que você precisa pegar. Então, a gente acabava encontrando muitos clientes que tinham um volume de dados grandes, e no final das contas não era aquilo que ele precisava para tomar decisão. Incrível, né? Foi aí que a gente, o produto não vai funcionar. Até funcionaria se a gente tivesse mais fôlego, eu diria, mas a gente não estava com tanto fôlego e a gente preferiu pivotar para um modelo de consultoria. E aí nesse modelo, a gente é capaz de ajudar a buscar o dado certo e aí levar você para conseguir chegar ao marketing preditivo e prescritivo, que seriam hoje as nossas duas ofertas mais nobres, vamos dizer assim. Ótimo. Você já chega a trabalhar com inteligência artificial? Sim. Acho que a base, principalmente da predição, a base da predição ela é inteligência artificial. Do ponto de vista de entender o que está acontecendo, para conseguir te falar o que vai continuar acontecendo. Sim. Então, aí já é inteligência artificial, mas não num nível muito sofisticado. Mas quando a gente vai para uma parte mais de marketing prescritivo, quer dizer, o que você deve fazer para atingir a sua meta, né? O prescritivo é fácil, só pensar, o médico te prescreve um remédio, né? Ele te diz o que fazer. Aí a gente está falando de inteligência artificial bem mais robusta, ou com uma palavra da moda, machine learning, de verdade. Muito bom. Desse aspecto do uso na publicidade, você chega a operar? Ou seja, desenvolver planos de mídia programáticos? Hoje a gente não está operando, principalmente porque quando você está trabalhando desde o data visualization, né, a visualização do que está acontecendo, até a prescrição, aquilo que deve ser feito, a gente prefere não ser a pessoa a operar, a comprar a mídia, até para se manter com uma certa isonomia do processo. Então, eu estou te falando para você não usar Google, de repente, usar determinado rádio, porque está sendo melhor para o seu plano, e não necessariamente porque o BV é maior ou melhor. Então, a gente escolheu ter essa isonomia para a confiança do cliente no nosso processo ser maior. E, Marcelo, você trabalha de que maneira? Você trabalha direto com a empresa? Você trabalha com a agência de propaganda? Como é que você funciona? A gente trabalha direto com as marcas. Direto, né? Direto para as marcas. Até uma coisa importante para nós é que o nosso processo dá certo quando o cliente emite mais notas fiscais. Então, não é quando a gente consegue mais cliques ou quando necessariamente algo não... uma publicidade tem o alcance necessário. Nosso processo, ele acaba fazendo sentido para um cliente quando ele vai para o ponto daquilo que realmente dá dinheiro. Eu falei nota fiscal, mas no mercado financeiro, muitas vezes, você abre uma conta ou emite um cartão e não necessariamente aquilo é ativado. Eu tenho que ir até a ativação. E as agências não vão até aí, e tá certo elas não irem. Elas têm um outro papel. É um outro papel. Então, eu preciso de dados que só a marca vai ter para acabar trabalhando. Falando em dados, nós estamos aí quase, né, chegando na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu tenho me envolvido muito porque eu presido a ABEND, Associação Brasileira de Marketing de Dados, que é uma entidade que tem 40 anos e tem acompanhado bastante esse processo. E eu vou dizer a você
que eu estou bastante preocupado, porque o movimento das empresas com relação à proteção de dados me parece ainda incipiente. Como é que você vê esse, primeiro, a lei, e segundo, como é que as empresas estão se preparando para isso? Tá. Sobre a lei, eu costumo falar em aula que a gente ganhou uma lei para o mercado porque nós estávamos no faroeste. Sim. Então, fazíamos aquilo que obviamente não era para ser feito, mas fazíamos. Então, por isso ganhamos uma lei. A lei, num todo, ela não é ruim. Ela tem, acho que tem duas coisas. Se você olhar para a lei pensando sempre em dois pontos principais, do tipo, você não mudar o verbo. Eu não tenho mais um dado, eu estou com um dado. Então eu tenho que tomar cuidado do churn daquele dado. A pessoa pode falar, não é mais seu, me devolve. Então isso muda radicalmente a forma de você pensar. Se você mudar isso no mindset, o próximo passo é quase que automático, é ser relevante. Então, todos os meus pontos de contato, ele tem que ser relevante. Ser spammer não é legal. Ficar seguindo uma pessoa com publicidade que ela já mostrou que não quer, não é legal. Então, eu não vou falar que eu acho a lei a oitava maravilha do mundo. Acho que ela tem problemas. O teu código de defesa do consumidor ali, invertendo o ônus da prova, pode gerar alguns pontos meio Detran, meio política muito mais de captação de dinheiro do que necessariamente de regulação. Aí você me perguntou sobre as empresas. As empresas, eu ouvi de algumas marcas, não pequenas, esse é o ponto pior na minha resposta, que o jurídico ainda não falou que eu tenho que mudar. Mas eu tenho essa sensação. Tipo, vamos esperar para ver se pega primeiro, né? Para depois ver se a gente entra, né? Mas quando você pega o Google e a Mastercard sendo multados na Europa, eu acho que é um pouco de inocência achar que a gente não vai ter empresas multadas no Brasil. Facebook, uma multa bilionária. Sim. Né? Quer dizer, uma coisa que realmente preocupa, né? E o Facebook, inclusive, antes da lei, né? A maior multa dele foi antes da própria lei. Ali foi um equívoco, né? Ele ter passado os dados, né, para Cambridge Analytica, né? Sim. Foi um uso indevido e que vazou, né? Era previsível, né? Era previsível. E eu não concordo com a defesa, tipo, as pessoas deram accept nos termos. As pessoas nem entendem os termos. Então, esse nível de você se defender do ponto de vista de, não, ele deixou. Não, tem que estar muito claro se a pessoa deixou ou não. E a gente não está acostumado a fazer isso, principalmente no digital. A gente se acostumou a pegar muito dado e a gente não está acostumado com isso. Bom, vamos ver, né? Na verdade, o modelo é estranho, porque ele não vai ser uma agência. Ele vai ser uma autoridade. Sim. Né? E ela está ligada ao governo, ela não é independente. Não. Ela reporta ao presidente. Né? E as multas são de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais por causa. Por incidente. Por incidente. Então é um negócio que, se pegar, vai pegar muita gente de jeito, né? Tem um livro que eu gosto, que ele é muito anterior da lei, é do Seth Godin, que é o Marketing de Permissão. Eu costumo falar para as pessoas, quando está muito desesperado com a lei, fala, lê Marketing de Permissão. Porque praticamente tudo que ele fala lá, pode. Então, existem caminhos ainda da gente fazer boas ações de marketing, boas campanhas, ser personalizador, assim, personalizar a tua conversa, ser acolhedor com o seu cliente, sem ter que ficar comprando dados, sem ter que fazer no cookie pool. Cookie agora que o próprio Chrome não vai aceitar, né? Segundo o Google. Só o dele, né? O dele ele vai usar, mas de terceiros... De terceiros, não. Ele vai vetar o cookie. Aí tem... Do Chrome. Tem duas visões, né? A dele querendo seguir a lei e a dele querendo ser o único broker de mídia do mundo. Mas... É verdade mesmo, mas é um momento extremamente estratégico, né? De usar o dado. E como você falou, o uso dos dados é interessante, porque você evita desperdício, você evita falar várias vezes com um consumidor que já decidiu faz tempo por alguma causa, né? Então você tem um processo muito legal para evoluir, né? Isso que você falou eu acho super importante, porque se você já falou várias vezes, você já conhece essa pessoa. E eu acho que esse é o dado que a gente muitas vezes deixa em segundo plano e ele deveria estar em primeiro plano. Tanto que, tecnicamente, seria o first data party, né? Que é o meu dado, aquele que eu conquistei. Ele tinha que ser o mais importante do seu processo inteiro, desde a criação, concepção, até a execução.
se você vai sempre para aquilo que você está comprando, você não conhece a pessoa direito, de verdade, né? Você conhece a demografia só dela. sim. Você tem que pagar para cada impacto. Ali você já não tem mais que pagar, você já conseguiu um canal direto. Então, eu acho que muitas vezes a gente deixar isto para segundo plano é um erro que a facilidade de adquirir dados de terceiros acabou criando, porque era muito fácil. Inclusive nesse aspecto, que eu tenho acompanhado na lei, né, traz um problema sério, que é o uso terceiro, ou seja, a empresa tem os dados, ela passa para uma outra empresa que vai trabalhar os dados. Essa empresa que passou a ter os dados pode vazar esses dados. Sim. Então a empresa realmente está envolvida no processo. Teoricamente, os especialistas dizem que tem que ter contratos, né, de confidencialidade, de não passar os dados para frente, porque nem sempre a culpa é da empresa, né? Eu acho que tem o ponto de a culpa ela não foi a causadora do vazamento. Isso. Mas foi ela não teve dolo, mas ela teve culpa, né? Porque ela capturou teu dado e visto se ela tem que, como a pessoa que pegou, foi responsável pela captura e é responsável por manter, ela tem que se responsabilizar por tudo que vai acontecer. Mas na minha visão, a gente ainda tem que ver o que vai acontecer. Eu ainda enxergo um pouco de medo exacerbado em algumas coisas. Não necessariamente vai acabar o marketing de dados, não necessariamente vai ter um problema de você ter uma redução do tráfego, eu não vou mais conseguir personalizar. Não. Sim, o próprio cookie que a gente está falando, tem um monte de empresas hoje, pelo menos 5, não vou fazer publicidade delas aqui, mas que já estão com um nível de maturidade muito alto em trabalhar com fingerprints, que é uma técnica de você pegar diversos pequenos elementos de um navegador e saber que aquele navegador, ele é único. Porque a gente está falando aqui da lei do Brasil, mas a lei americana, na verdade californiana, ela não fala proteção apenas da pessoa, é da pessoa, do device e da casa. Então, o teu celular também tem que estar protegido. Sim. Então, eu fico imaginando os agentes aí que estão evoluindo, tipo Alexa, ou Siri, né? Que passa a ficar tudo conectado, principalmente por causa do IoT, né? Sim. É uma coisa que extrapola o celular, o computador, né? É realmente um mundo interessante. Falando nisso, como é que você vê essa evolução do 5G? Como é que você percebe essa introdução da internet das coisas em grande escala? Eu acho que a gente ainda não sabe o que pode fazer com isso. É legal. Eu não vi ninguém salvo a Verizon, no comercial que eles colocaram domingo no Super Bowl, que não sei se você chegou a acompanhar. Não vi. É um comercial muito bom dos bombeiros entrando em tempo real em lugar que eles não conseguem enxergar, mas a máscara tinha sensor e aí tinha visão computacional, inteligência artificial, entregando para eles o que eles deveriam estar vendo. Lindo. Comercial 30 segundos muito bom da Verizon, eu aconselho dar uma olhada depois. Vou ver, com certeza. Mas nem todo mundo consegue ter, digo nem todo mundo, acho que pouquíssimas pessoas ainda conseguem ter o que é você ter capacidade real-time de computação quase que sem limite. Então, eu posso estar plugado no servidor da Amazon fazendo contas em milésimos de segundos e isso está voltando para mim em tempo real. Então, a capacidade que a gente ganha, principalmente no live marketing, é muito grande. A gente ainda não conseguiu pensar em explorar tudo isso. No Brasil, menos ainda. A gente nem tem 4G em todo o Brasil, né? Se diz aí que o 5G vai demorar uns 2 anos para começar. Sim. Né? Então, mas, de certa forma, é interessante, né? Se preparar, né? Para isso. E falando nisso, como é que você vê as redes sociais? Porque tem um crescimento realmente incrível, né? Uhum. Hoje as pessoas ficam muito mais tempo num smartphone do que num computador, né? Eu vou voltar um pouco porque eu falo em aula muitas vezes que hoje as redes sociais são a maior praça do mundo e é o maior modelo de nicho marketing do mundo, sem sombra de dúvidas. O ponto é que elas se reinventam numa velocidade muito grande. Então você vai pegar adolescentes hoje e acham o Facebook para velhos. Sim. Declaradamente acham para velhos. E aí eu, essa semana, instalei o TikTok para tentar usar no meu telefone e eu me achei um idoso, porque eu não consegui entender aquilo direito, como funciona e tudo mais. Acho que tem 2 grandes desafios. Primeiro, a gente conseguir entender qual vai ser o comportamento, porque as redes são importantes, mas o que molda mais o mundo dos negócios são os comportamentos das pessoas. Então, qual vai ser o comportamento estimulado a partir dessas redes? Como é que a gente vai conseguir mensurar minimamente isso? A gente ainda não sabe. E
qual é o tempo que ela realmente vai existir, porque entregando a idade, eu lembro do Second Life, que todo mundo queria ter a sua loja no Second Life e tudo mais. Não durou 2 anos. Mas você sabe que eu tenho uma consideração curiosa a respeito dele? Porque muita gente criticou, que era uma bobagem, tem o Avatar, né? Mas, na verdade, aquilo foi, acho que, o início de uma rede social. Foi. Né? Quer dizer, não foi um desperdício. Né? Talvez tenha sido um aprendizado. Né? Eu acho que a gente aprendeu o que fazer, mas ela foi extremamente perecível. Sim. Então, novas redes vão continuar surgindo e acho que a gente tem que entender como usar e não apostar todas as fichas, né? Teve uma época que, não, você não precisa mais de website, você faz uma página no Facebook. Ok, então daí você abre mão de mídia própria. Tem gente que entende que sua página no Facebook é mídia própria, eu não entendo porque eu não controlo. Você abre mão de mídia própria para usar uma mídia que está sob controle de um terceiro. Sim. O dia que o Facebook mudou o algoritmo... Sem dúvida. Então... É um grande problema. É um problema. Então Na a gente verdade, tem que saber o que real, dosar. Né? É real, tem que dosar o caminho. Acho que esse aspecto da tecnologia, principalmente com machine learning, né? E a tecnologia na sua mão, realmente traz uma oportunidade incrível para negócios, né? Eu não, sei lá, eu sou um pouco cético quando falam que a internet mudou o mundo. Para mim, quem mudou o mundo, apesar de eu não usar a Apple, foi o Steve Jobs quando ele juntou a internet com um device que está na minha mão, né, capaz de fazer coisas incríveis. É verdade mesmo. Muda a realidade das pessoas. Eu vejo a capacidade hoje de conexão para a resolução de problemas muito maior. Antigamente você estava numa empresa e o especialista sobre aquele assunto não estava em casa ou estava muito longe e você precisava resolver aquilo. Hoje chama no WhatsApp. E você faz isso na vida pessoal. Se as marcas não entregarem isso para os seus funcionários, eles vão buscar de alguma forma. E se você não interagir assim com os seus clientes, eles vão interagir entre si. Sim. Você vai descobrir depois que já existem redes, núcleos, teias que estão falando sobre os teus problemas que você não está interagindo. Então, isso houve a mudança drástica para mim de comportamento foi quando ele veio para a mão. Porque tinha um momento da internet, né? Eu vou me conectar, ia lá meia-noite para gastar um pulso só. Peguei muito essa época. Eu bastante também, eu bastante. Os modem, né? Nesse aspecto, os aplicativos estão evoluindo muito, né? Um aplicativo de banco tem me impressionado, né? Na verdade, o serviço que um gerente de banco fazia ou uma loja física de um banco fazia, você faz absolutamente no smartphone, com facilidade usando esses aplicativos, né? E novos bancos surgindo, porque já não é necessário você ter 1.500 agências, né? Não. Você tem que ter um bom aplicativo, né? Como é que você vê essa mexida no mercado financeiro? Eu acredito que a maior mexida está por vir. Em novembro desse ano, com o Open Banking. Então, nós temos hoje um público, né? Um mercado consumidor extremamente engajado com o digital. Está aí né? O Nubank já valendo o equivalente a grandes bancos. Existia ali uma segurança de mercado dos grandes bancos ainda, porque você não conseguia portar. É, claro. A partir do momento que você conseguir portar a sua vida histórica, quase que você faz hoje com o seu celular, isso vai mudar radicalmente. Então, eu entendo que o modelo do Open Bank vai ser, eu acho que tão ou mais disruptivo do que foi a entrada das fintechs. Com um agravamento, vai ter também o que a pessoa gosta de utilizar. Porque você pega alguns bancos hoje, eles têm lá o modelo Super App, que imita o modelo chinês, desculpa. Você tem tudo. Você tem até loja, você manda passear com o teu cachorro, faz tudo ali. E tem outros bancos que foram para ter aplicativos separados no modelo mais americano, né? Tipo, você tem o aplicativo, tem a mesma marca que tem o aplicativo de transporte e o aplicativo de comida, ela não põe junto. Então, tem bancos que foram para esse lado, tem bancos que foram para o outro. Então, vai ter, ao mesmo tempo, uma disrupção da capacidade de eu portar a minha vida bancária, que eu não tinha, junto com a capacidade de eu escolher a forma de atendimento. Novembro desse ano, acho que vai começar a ficar bem interessante a nossa relação digital com o dinheiro. Legal, Marcel, esse bate-papo foi muito interessante. Tenho certeza que você tem uma oportunidade imensa pela frente, né? Deixa uma palavra para a gente. Deixar uma palavra para mim hoje, olhando todo esse cenário de dados,
é que tem muita gente que ainda quer encarar o seu cliente como um item na tabela do banco de dados. Quando a gente pensa que ou o cliente ou o contato que eu tenho, eu posso ter um churn disso e perder dado que é dinheiro, né? Economist já disse isso. Então, tratar com carinho e com relevância todos os pontos de contato da marca com o cliente, você não tem um problema com dado, você não vai ter um problema com a lei, vamos dizer assim. Terminando mais um Ed Talks aqui do portal Ed News, que tem o apoio da produtora Play It Again sempre conosco. E convidar vocês para o próximo bate-papo. Até lá!